Bom dia com o nosso Jesus e mais um dia na presença do nosso Criador, e isso não tem preço, né? Então é muito bom a gente ganhar tempo com Deus, tá? E hoje a gente vai ler Apocalipse 15, né, do 1 ao 4. Mas antes eu vou falar de um sonho que eu tive esses dias, tá? E uma experiência com o Espírito Santo também. No sonho, um homem estava me falando que tinha começado os flagelos. E quem tinha o sinal de Deus estaria separado. Era um lugar que tinha tipo uma parede e uma porta, e uma janela na porta. E os que tinham o sinal de Deus tinham que entrar por essa janela. Era um pouco dificultoso, mas tinha que entrar. Então, e do lado de fora, né, onde tinha a parte dos flagelos, tinha uma geladeira. E do lado de dentro, que era a parte que tinha o sinal de Deus, tinha outra geladeira. A parte de fora tinha gelo, tinha muita comida, mas a geladeira não conservava a comida. Então as comidas que estavam na geladeira se estragavam. E a geladeira que estava dentro do povo que tinha o sinal de Deus era que nem a nossa geladeira, né? Conservava as comidas, congelava e tudo, e não faltava alimento. Então eu perguntei àquele homem, como que ele sabia que eu tinha o sinal de Deus, né? E ele me mostrava um redemoinho dentro de mim, como se fosse aqui debaixo, né, perto do meu coração. E aí ele me mostrava um homem que não tinha sinal nenhum. O que eu entendi, né, quando foi de manhã, eu fui olhar o que era, né, os flagelos. Quando a gente pesquisa, a gente vê que os flagelos, a gente vê Apocalipse no 15 e o 16, que são as 7 pragas. Então, eu achei bem interessante que foi dentro da palavra, né, o que era flagelos. E quem tinha o sinal do Senhor não ia passar pelos flagelos, ia ter comida em abundância, comida normais. Mas o povo que ia pegar os flagelos, infelizmente, não ia ter comida porque se estragava. E achei bem interessante a gente ler Apocalipse 15 e 16, vamos ver isso, né? Então, esses dias também, eu fui orar muito cedo e aí fui falar com o Senhor. E eu estava orando para que o Senhor me livrasse do anticristo. Como assim? Eu me livrar do anticristo se eu nunca na minha vida passou isso pela minha cabeça, que eu tinha que orar para que o Senhor me livrasse do anticristo, né? Então ali eu percebi que era o próprio Espírito Santo orando por mim, né, para que o Senhor me livrasse das mãos do anticristo. Então aqui eu estou passando para cada um de nós que nós venha refletir realmente da palavra do Senhor, né, e realmente orar para que o Senhor nos conceda o seu Santo Espírito. O que é que eu entendi daquele redemoinho que tinha dentro de mim, né, e que eu estava selado, né, com Deus, né, que eu tinha um sinal de Deus. Então eu creio que seja o Espírito Santo. Nós precisamos e necessitamos todos os dias pedir o seu Santo Espírito. Senhor, me concede o seu Santo Espírito. Me dê amor por ti, fé, confiança e amor por ti. Jejuar pelo menos uma vez na semana, né, pela nossa aproximação com o Criador. Quanto mais a gente jejua, mais próximo estamos de Deus. Então nós precisamos orar, jejuar e vigiar. Esse é um dos melhores, né, maneiras de nos aproximar de Deus. Não adianta, às vezes, só a gente orar, porque acaba sendo rotineiro. Mas quando a gente jejua, a gente está acordado. Então, precisamos jejuar para que o Senhor, né, para que nós se aproximamos do Senhor. Para quando o Senhor voltar, né, ou quando chegar o anticristo, né, e as pragas, a gente está com o sinal de Deus, que é o Espírito Santo. E também nós temos que orar para que o Senhor nos livre do anticristo, tá bom? Né? Não foi eu que orei, porque eu nem sabia que precisava que tinha que orar para o Senhor nos livrar do anticristo, eu não sabia. Mas foi o próprio Espírito Santo que falou comigo, que orou por mim, né? Tem uma música, né, que o Senhor ora por nós, e é uma música dentro da palavra, né? Que o Espírito Santo ora por nós até com gemido inexprimível, né? Então, o Senhor, Ele orou por mim e eu nem sabia que precisava. Então, eu estou acordando aqui, estou falando isso, uma experiência que eu tive e que isso serve para cada um de nós. E a gente vai começar agora
do capítulo 1, tá? Apocalipse 15, de 1. Ó, e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nele é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande é, maravilhosas são as suas obras. Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro. São os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerás, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, bem aqui, é bem interessante, né, o que Deus aqui está nos explicando. Mas se você ler e continuar aqui o 16, né, o capítulo 16, vamos ver as 7 pragas, o que vai acontecer com o povo que tem o sinal da besta, né? O povo que tem o sinal da besta. Então, vamos realmente refletir na palavra, vamos ler a palavra, vamos entender, ó. E vamos aqui, eu vou explicar aqui rapidamente, né? Ó, o primeiro, e vi outro grande admirável sinal no céu, os 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Aqui ele já está falando das 7 pragas, as últimas pragas, né? O que nós estamos precisando, o que está faltando já hoje para começar isso? Só o anticristo se manifestar. A gente sabe que já existe aqui no nosso meio, porque todo mundo já sente. Então, falta só ele se declarar quem a criatura é. Então, a gente não sabe ainda se... A Bíblia fala que é um nome, mas vai que é um sistema, né? Então, a gente tá se aguardando qualquer momento, pode, né, chegar. Ao 2, e vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Aqui ele está falando das pessoas que não pegaram o sinal da besta, né? Que não adoraram imagem, que não fizeram esculturas para si, que não adoraram outro Deus a não ser Deus verdadeiro. E viram tudo isso acontecendo, e o povo de Deus já estão preparados e selados, né, para a volta de Deus. Então, quando Deus voltar, todo mundo vai estar louvando, né, ao Senhor e agradecendo por tudo. O 3, cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande é, maravilhoso são as tuas obras. Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro, são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então, a gente sabe que o Senhor é verdadeiro, é fiel, é puro, e precisamos confiar na sua palavra. E a palavra dele nunca muda, tá bom? E o 4, quem te não temerás, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, não tem jeito, vamos ter que passar por tudo isso, tá? Mas aquele que tem o sinal de Deus vai estar livre dessas coisas, tá? Vai estar livre das pragas. Então, vamos realmente orar, jejuar e buscar o Senhor realmente. Pedir para que ele nos livre do anticristo, que é todos esses sinais que aqui tem no versículo 3, tá? Do capítulo 15. Então, vamos orar para que esses sinais não sejam postos em nós. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigada por tudo. Abençoe cada pessoa em que aqui está. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e até o próximo vídeo.